o campo do conhecimento escolar e as perspectivas para o futuro da educação. O Senhor, mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas essas pessoas, mas que essas pessoas vão sempre mudando. Elas afinam e desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão. Jagunço Royobaldo. Se você conhece o atual ambiente das escolas públicas, pode confirmar os dados apresentados nas pesquisas sobre educação escolar e as políticas educacionais brasileiras. Desencantados com a profissão, os professores afirmam não se sentirem respeitados pelos alunos, nem respeitados pelos pais, muito menos respeitados pela direção das escolas e pelos governantes, até pelo Ministério Público e pelos próprios colegas de trabalho. Eles queixam-se dos baixos salários, da falta de estrutura dos prédios escolares. Eles se queixam das péssimas condições de trabalho, da indisciplina e da agressividade dos seus alunos. Eles denunciam terem de assumir, os professores na escola, o papel de babá, papel de psicólogo, papel de enfermeiro, papel de terapeuta ocupacional e até de juiz, entre outros papéis, o que lhes desvia do trabalho de educar, sobrando pouco tempo para desenvolver os conteúdos programáticos estudados, discutidos por ocasião do planejamento anual. Relatam ainda os professores a insegurança no manejo da sala de aula por se sentirem despreparados para enfrentar o atual alunado, que estão muito agressivos, matando até os professores. As avaliações externas nacionais, sem contar as internacionais, sobretudo, corroboram essa situação, demonstrando a ausência de qualidade no ensino público brasileiro. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e a Prova Brasil em nível federal e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, prova aplicada em todas as escolas do estado de São Paulo, demonstraram os sofríveis resultados alcançados pelos estudantes. Os pais alegam ainda que as crianças deles e os seus adolescentes têm aprendido pouco na escola. Eles estão indignados, os pais, dizem que mesmo sem eles, os próprios pais, ter concluído o ensino primário, eles sabem ler, sabem escrever e resolver até problemas matemáticos melhor que os seus filhos. Soma-se a isso a escassez de profissionais qualificados que permeia todas as áreas do mercado de trabalho, tornando-se um dos maiores entraves ao crescimento brasileiro. Todos os anos, milhares de postos de trabalho ficam em aberto porque não se formaram profissionais suficientes para preenchê-los ou estes se mostram incapazes de responder às demandas do cargo aprendido. Partindo desses dados desoladores, você e eu podemos levantar algumas indagações. O que é, afinal, gente, educação? O que é educação escolar, hein? Qual é o papel do professor na aprendizagem dos alunos? O que a pedagogia pode contribuir, gente, para os estudos problemáticas educativas, hein? Buscando responder a tais questionamentos, embasaremos nossa discussão nos estudos da pedagogia integrada, objeto de estudo do presente livro-texto abordando os três núcleos que fundamentam o curso de pedagogia, que é a docência, a gestão e a pesquisa. E para análise desses núcleos, incluiremos temas gerais sobre educação e educação escolar. Como você sabe, a educação se dá de várias formas, em diversos lugares. Pessoas ensinam e pessoas aprendem ao mesmo tempo, e o tempo todo. Mas nas mais variadas situações do convívio com os outros, segundo o dicionário Michaelis, a educação é o ato, o efeito de educar, o aperfeiçoamento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, disciplinamento, instrução e ensino. Já no dicionário de Aurélio, você encontra a seguinte definição: educação é a ação de desenvolver nas faculdades psíquicas, intelectuais, morais, conhecimento e prática dos hábitos sociais. Conforme proposto no artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93, 94 e 96, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos momentos sociais e organizações da sociedade e nas manifestações culturais. Na visão de Luke, 2009, na página 19, a educação é um processo organizado, sistemático, intencional, ao mesmo tempo que é complexo, muito complicado. Ele é dinâmico, ele é evolutivo,
em vista do que demanda não apenas um grande quadro funcional, como também a participação de comunidade, dos pais e de organizações diversas para efetivá-lo com a qualidade necessária que a sociedade tecnológica da informação e do conhecimento demanda. Para Libânio, 2004, na página 162, a educação é uma ação e um processo de formação pelo qual os indivíduos podem se integrar criativamente na cultura em que vivem. De acordo com a sua definição, pode-se afirmar que é por meio da educação que a humanidade vem ensinando aos mais jovens as formas de produzir e distribuir seu alimento, os rituais de adoração aos seus deuses, os comportamentos aceitos na convivência com seu grupo. Enfim, é pela educação que as mais diferentes sociedades transmitem sua cultura às novas gerações. Nas comunidades primitivas, por exemplo, não existiam escolas, não existiam saberes, e as experiências dos mais velhos eram aprendidas pelos mais novos, inicialmente observando a fazer e, posteriormente, praticando o que havia observado. Para ilustrar tal afirmação, vale a pena recuperar um trecho da resposta que os chefes indígenas deram aos governantes muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, agradecendo e recusando a oferta de escola dos brancos para os índios. Nós estamos convencidos, nós índios, portanto, que os senhores dos Estados Unidos desejam bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E sendo assim, os senhores dos Estados Unidos não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa dos índios. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando voltavam para nós, eles eram maus corredores. Eram ignorantes da vida da floresta, eram incapazes de suportar o frio, incapazes de suportar a fome. Eles não sabiam como caçar um veado, eles não sabiam mais como matar o inimigo, não sabiam construir uma cabana e falavam nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis para nós índios. Não serviam como guerreiros, não serviam como caçadores ou até como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores dos Estados Unidos da Virgínia e que nos envie alguns dos seus jovens, que nós, índios, ensinaremos aos seus jovens brancos tudo o que sabemos e faremos dos seus jovens brancos homens. Brandão, 1995, na página 3. Não há, portanto, uma forma única, nem um único modelo de educação. E, segundo Brandão, em 1995, a escola é o único lugar onde se realiza e talvez nem seja o melhor, hein? A escola não é o único lugar onde realiza educação, não. E talvez nem seja o melhor lugar para, né, realizar educação. O ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é seu único praticante. No espaço não escolar, a educação se dá na vida e no trabalho. Foi na antiguidade, especificamente na Grécia, que surgiram os primeiros modelos de escola, lá em Atenas, e eram chamados de lojas de ensinar. E com várias mudanças chegou-se a escola que conhecemos hoje. A educação grega, com seu conceito de paideia, buscava a formação do homem ideal em seus aspectos físicos, espiritual, pessoal, político, técnico e moral. A educação romana, na ideia de humanistas, visava a formação do o homem cosmopolita e universal, com predomínio da retórica, com postura mais pragmática, voltada ao cotidiano e à ação política. Página 11. À medida que as sociedades avançavam em seus estágios de desenvolvimento, foi se exigindo das escolas novas configurações de seus espaços escolares e até em seus sistemas, em seus modos de ensinar, até chegar à estrutura que você conhece hoje. Assim, a ciência e a escola são levadas a substituir o papel de religião e da igreja nos processos de socialização. A escola começa a ser entendida como templo do saber e a função do professor como um apostolado. Barreto, 2010, página 289. No processo de aprendizagem, a escola intervém na aquisição do saber científico e influencia o aluno em todos os aspectos relativos aos processos de socialização e de individualização, como o desenvolvimento das relações afetivas, a habilidade de participar em situações sociais, a prática de destrezas relacionadas a competências comunicativas e a identidade pessoal. Moreno Cubero,
1995. Na visão de Libânio, 2004, na página 205, a escola é o lugar de receber a infância, diz Libânio, ajudar a infância a crescer, a tornar-se adulta, suscitando o desenvolvimento do sujeito capaz de um pensamento autônomo e criativo, a buscar da razão crítica emancipada. Entretanto, com a complexidade social e o nível de desenvolvimento tecnológico atingido, bem como com os problemas enfrentados pelas instituições escolares, há quem defenda a ideia de educar seus filhos em casa, fora dos perigos encontrados na escola, segundo alguns argumentos justificativas. Abordando esse sentimento em relação à escola, Nova 2009 enfatiza que para aqueles que defendem o ensino doméstico, o sistema de ensino encontra-se obsoleto, incapaz de se renovar. A partir de argumentos que vão desde a responsabilidade educativa primordial dos pais até a necessidade de preservar os valores de uma determinada comunidade local, constrói-se propostas que põem em causa a dimensão pública da educação. A ideia de que cada família ou cada comunidade deve ter a sua própria escola, reservada aos seus e protegida dos outros, situa-se nos antípodas do projeto de uma escola pública que assegura a presença de todos e a construção de identidade partilhada. Novo 2009, página 3, grifo do autor. Esse é um assunto no qual você poderá se aprofundar e debater em outro momento. Se você observar a atual forma de vida das pessoas, decorrente de transformações dos mais diversos setores da sociedade, fica difícil identificar as mudanças ocorridas no contexto escolar e também reconhecer que alguns progressos foram notados. Apesar de crescer em número e os discursos e documentos oficiais assegurarem que são todos, sem exceção, a instituição escolar, a realidade mostra muitas crianças e adolescentes fora da escola. Se quiser analisar as questões, você poderá se apoiar em 3 afirmações. A primeira refere-se ao direito da educação, incluindo a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa e da Convenção dos Direitos das Crianças. A segurança considera a educação recurso vital para transformar a sociedade, o que leva a crer que pessoas escolarizadas estão mais aptas a participar das decisões. Já a terceira mostra dados desconfortáveis sobre o número de crianças e adolescentes que se evadiram da escola e daqueles que nem entraram na escola. Também aponta que vários passaram pelo banco escolar e não conseguiram aprender, que há adultos analfabetos ainda. Pensando nessas afirmações, você poderá considerar um grande desafio a tentativa de desenvolver uma análise sobre a educação, ou, no caso, a falta de educação. Sugiro que faça as seguintes indagações. Quais os principais desafios do sistema de educação brasileiro para assegurar a educação a todos? Como essas problemáticas são tratadas pelas autoridades governamentais? Qual o futuro da educação, gente? Você notará que as respostas a essas perguntas podem variar em termos de causa, magnitude, influência e outras dinâmicas, já que a educação relaciona-se a aspectos não só regionais e nacionais. Ela sofre interferências internacionais da globalização também. Finalmente, se quiser buscar respaldo para a sua reflexão, você poderá recorrer aos argumentos de Nova. São muitos os futuros possíveis, mas só um terá lugar. E isso depende da nossa capacidade de pensar e da nossa capacidade de agir. Deixe-vos alguns contributos modestos em torno de 3 propostas que poderão orientar programas de trabalho e políticas educativas. É preciso abrir o sistema de ensino a novas ideias, em vez da homogeneidade e da rigidez, a diferença e a mudança, em vez do transbordamento, uma nova concepção de aprendizagem. Em vez de alinhamento da sociedade, o reforço do espaço público da educação, essas propostas genéricas não se baseiam em situações concretas nem em casos específicos, procuram sim provocar um debate que vai para além das fronteiras nacionais, abrindo novos horizontes para a educação. São ideais que só poderão ser úteis se forem devidamente contextualizadas e adaptadas à realidade de cada região de cada país. Nova 2009, página 91 e 92. Nós estamos na página 14 agora. Escola, transição do contexto familiar para o mundo social.